bom, bom dia, boa tarde, né? Boa noite para quem estiver por aí. É sempre um prazer receber nossos convidados. Hoje tem aqui aquela querida, né? Cláudia Carreira. Cláudia Carreira, ela fez odontologia na Universidade Federal do Pará, né, Cláudia? Saiu de lá, veio fazer especialização aqui em São Paulo, na FFO, na Fundação Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Fez o seu mestrado na Universidade de Taubaté, depois fez o doutorado em São Paulo, na Universidade de São Paulo. É professora de endodontia do Centro Universitário Fibra, né? No Pará. Depois você explica direitinho para a gente. E coordena a pós de endodontia na Implantar, em Santarém. Eu queria, Cláudia, primeiro te agradecer pela presença. Você abre aí as nossas atividades de 2023. É um super prazer te receber. A gente tem uma distância física, mas você sabe que o meu carinho por você é infinito, né? Eu te acompanho já de longa data e sempre perto das suas atividades, tá? Vibrando aí com o teu voo, tá? Eu queria que você participasse dessas atividades, porque essas atividades elas têm aquela finalidade de inspirar, né? A gente, quando vai ficando um pouquinho mais experiente, né, ouve muitas pessoas comentarem: você é um exemplo, que você é um exemplo, eu queria ser como você. Na verdade, a gente deve entender que a importância da nossa atividade, que começou um pouco antes de muitos desses jovens que agora saem da faculdade de odontologia, terminam as suas atividades na pós-graduação, né? São histórias que percorreram praticamente o mesmo caminho. Então, a ideia é que essas histórias possam produzir essas inspirações, né? Essas histórias possam demonstrar que nem tudo é fácil, que nem tudo é simples e que sempre existirão dificuldades e obstáculos que certamente, né, todos nós conseguimos superar, porque as pessoas que vêm para cá são pessoas que já estão se transformando, né? Ou serão referências nas nossas áreas, tanto de clínica, como de formação, como de gestão, nas suas específicas áreas, tá bom? Então, vou deixar com você. O dia é seu, amanhã é sua, né? A gente vai ficar aqui conversando um tempinho aí, para que você possa contar um pouco a sua história. A minha primeira colocação para você, a minha primeira pergunta, porque eu vou tentar interceder só para posicionar, mas eu quero mesmo que você fale, tá bom? Como é que surgiu a odontologia na tua vida? Você lá no Pará e odontologia. Bem, eu sou de Belém do Pará, né? É um Brasil quase diferente do de São Paulo, né? Quase um outro país. É uma cultura diferente, é um clima diferente. E eu, assim, iniciei odontologia meio que sem querer, porque a gente tem que fazer uma escolha muito nova, né? Então, com 16 anos, eu tinha que escolher já no ensino médio se eu ia fazer ciências exatas, humanas ou biológicas. A gente já dividia isso no ensino médio. E aí eu não sabia exatamente o que eu queria, né? Então, eu tinha mais habilidades manuais, fazia muito artesanato, pensei até em fazer arquitetura, só que como o CB, né, a parte biológica no ensino médio era o maior conteúdo, eu falei assim, eu vou entrar para cursar o CB, porque aí se eu quiser trocar depois é fácil, né? Se eu quiser trocar depois é fácil. E acabou que eu não troquei, eu fiquei no CB até o final, até o vestibular. Na época que eu fiz o vestibular, só tinha a Universidade Federal do Pará, então ou eu passava, eu não tinha opção de fazer nenhuma particular, porque não existia aqui, não só o financeiro, mas não existia em Belém. Estudei muito, porque na época a concorrência era muito grande, né? E assim, eu estudava como se eu não quisesse repetir aquilo novamente, né? Então, assim, eu estudava... Isso que ano foi? Que ano foi isso? Foi em 97. Faz 20 anos que eu sou formada. Agora tem 20 anos que eu estou formada.
Então, isso em 97. E aí eu entrei na UFPA e, assim, para mim foi uma grata surpresa. Tudo eu gostava. Então, gostava de, quando comecei desde o início, anatomia, histologia. Aí eu ia para cirurgia, eu achava que eu ia ser cirurgião. Eu ia para prótese, eu achava que eu ia fazer prótese. Eu adorei a endo. E eu acho que, na verdade, a endo que me escolheu, não fui eu que escolhi a endo. É a endo que me escolheu, não, a Sueli Lamarão que me escolheu. Que foi a professora de endodontia, que ela era empolgada como eu, né? Tudo eu queria fazer, tudo eu topava. E aí ela falou assim: Cláudia, tem um caso de trauma, tu vens no horário extra, eu estou em outra disciplina, tu vem fazer? Faço. Eu tenho um caso, não sei o que, faço. E aí foi assim. E na faculdade eu aproveitei muito a minha faculdade. Como eu falei, como eu gostava muito, eu fiz muitas monitorias, eu fiz iniciação científica, mas aquela iniciação que os professores faziam os projetos, a gente fazia a seleção e a gente entrava, né? Então, dessa forma aí eu fui cursando, e quando chegou no final, eu tinha um grande sonho de sair de Belém, porque na época que eu fiz a faculdade, né, até na época do meu TCC, para vocês verem como era, a internet não é como é hoje, né, não funciona do jeito que funciona. Para eu conseguir um artigo científico para colocar no meu TCC, eu tinha que fazer uma pesquisa na Bireme ou no PubMed, ligar para a bibliotecária da USP, lá a gente passava as referências, ela xerocava o artigo, fazia cópia do artigo e me mandava por correio. Eu fazia dessa forma, né? Ou a gente conhecia alguém de São Paulo para fazer isso para a gente, ou então eu tinha que fazer, pagar o artigo pela revista, e que, imagina, a quantidade de artigos que a gente precisa e artigos que são excluídos, né? Então, eu vivia dessa forma, né? Em Belém era bem distante de São Paulo. Hoje em dia, eu acho que isso mudou muito com a internet, né? A gente tem acesso fácil a muitas coisas, o conhecimento está muito mais acessível, mas naquela época eu não tinha isso, então meu sonho era sair de Belém e fazer tudo em São Paulo. E assim, São Paulo era uma das poucas referências que a gente tinha, né? Hoje em dia a gente sabe que no Brasil inteiro tem cursos de endodontias maravilhosos em todo o Brasil, mas naquela época era o que a gente escutava, né? A gente só escutava falar de USP, Unicamp, Unesp, no máximo uma FRJ, né? Era uma coisa assim que eram as referências para a gente. E como a Sueli, essa minha professora de endo, ela tinha feito tudo na USP, ela, não, tu vais para a USP, eu conheço todo mundo lá, tenho acesso, e aí conversou ela falou até com o Antoniazzi, o professor Antoniazzi, né, que foi o orientador dela, e acabou que eu cheguei aí em São Paulo, e aí eu fui muito bem recebida pelo senhor, né, que aí eu iniciei o curso de especialização, e no decorrer do curso de especialização, como o senhor também sabia que eu queria fazer um mestrado, abri uma turma na Unital, lá que o senhor coordenava, e aí o senhor perguntou se eu não queria fazer, e aí eu acabei fazendo ao mesmo tempo, né, um período da especialização e do mestrado tudo junto. Não era fácil, né? Eu morava longe da USP, então eu tinha que pegar metrô, ônibus para me deslocar, tinha que também pegar um metrô muito cedo para chegar em Taubaté, às vezes ia para a rodoviária bem cedo, então assim, foram uns períodos difíceis, né? Mas eu acho que houve um crescimento pessoal muito grande nessa fase, né? A gente aprendi bastante com tudo isso, pessoalmente, né?
Deixa eu interromper um pouquinho para pegar esse momento um pouquinho anterior à especialização ou mesmo à pós-graduação. É óbvio que você conta para mim que você teve aí uma relação logo de cara com uma referência dentro do TIA, que é a Sueli, né? Depois eu queria que você passasse para mim os endereços dela, que eu quero entrar em contato com ela para conversar com ela um pouquinho, Sueli Camarão, tá? Isso é importantíssimo, você tem uma referência dentro do corpo docente, você de alguma forma se aproxima mais do professor, mas esse era o teu perfil, iniciação científica, monitoria, estava ali, você estava dentro da escola. E a gente nota que existe um período complicado quando aquela folhinha começa a reverter o calendário, né? Faltam 100 dias, faltam 70, faltam 90, e de repente terminou a faculdade. Quando terminou a faculdade, você já tinha essa ideia de sair de lá e vir para São Paulo? É a pergunta número 1. E a pergunta número 2. Não são todas as pessoas que conseguem realizar imediatamente esse sonho. Na minha experiência, por exemplo, quando eu saí da faculdade, eu era uma referência política e de liderança, tinha sido presidente de diretório, né, de centro acadêmico, e eu ia com os meus amigos escolher a cor do equipo. Mas eu sabia que eu não ia poder comprar o meu equipo e ter o meu consultório. Naquele momento, eu precisaria de um emprego para poder construir a minha carreira profissional. Então, no teu caso, você, quando terminou a faculdade, você tinha já esse perfil. E você já tinha um respaldo financeiro, você tinha um apoio por trás de tudo isso que te facilitou? Sim. A primeira pergunta, eu queria muito ir para São Paulo, tanto é que antes da minha formatura, eu acho que teve um CIOSP, porque a gente, aqui em Belém, a gente teve 3 greves, né? Eu tive 3 greves grandes durante toda a minha faculdade. Então, atrasou um pouco a minha formatura. E nessa, teve o último ano, o CIOSP geralmente é em janeiro, né? E aí, eu e mais umas amigas aqui de Belém, a gente saiu umas excursões de ônibus para São Paulo. Então, eram 2 dias para chegar em São Paulo de ônibus, mas assim, ia toda garotada, então a gente ia se divertindo e a gente nem ligava para estar dentro do ônibus, né? E aí eu fui nesse último CIOSP, antes da minha formatura, e aí a gente saiu um dia do evento e fomos lá na USP, eu e mais 2 amigas, para a gente obter todas essas informações, né? Saber quando seria a prova para fazer a especialização. Inclusive, a prova ela ia demorar uns 4 meses, eu acho, uns 4 meses depois da minha formatura. Mas aí nisso, a própria Sueli Lamarão falou assim, não, tu vais, e nesse período tu vais fazer uma atualização antes, né? E aí eu cheguei a fazer uma atualização com o professor Celso Caldeira, que eram 6 meses, era uma atualização básica de endodontia, também aí na Fundecto, né? Então, foi mais ou menos isso. Eu queria muito, já tinha pesquisado todas as provas, todos os horários, e estava me preparei muito, né? Então, peguei todos aqueles livros, Paiva e Antoniazzi, Lopes e Siqueira, Leonardo, e aí eu estudava da seguinte forma, eu pegava, digamos, anatomia, aí eu ia lá, Paiva e Antoniazzi, eu tinha um caderno, um dia desse não, já tem uns anos atrás, eu joguei tudo fora, então assim, eu tinha um caderno de anatomia, eu estudava no Paiva e Antoniazzi, depois eu pegava o Lopes e Siqueira, depois eu pegava o Leonardo, e eu destrinchava aqueles livros, né? Antes de entrar para fazer a prova, porque eu tinha um pânico dessa prova. Eu falava assim, gente, eu vim de Belém, será que a minha faculdade, né, é suficiente para fazer uma prova dessa? Eu vou concorrer com as pessoas, né, de todos os lugares. Então, aquilo para mim, assim, era verdadeiro, né, estímulo e pânico para estudar e me aperfeiçoar.
E aí foi mais ou menos dessa forma. Aí eu fiz a prova de seleção, graças a Deus eu passei. Nem sei a classificação, não sei se vocês divulgaram na época, não lembro, eu sei que eu passei. E aí a gente começou a especialização. É bom até o senhor ter falado isso, né, de iniciar uma especialização tão crua. Eu acho o seguinte, a gente aproveita, né? Eu acho que a gente acaba aproveitando também, já vai aprendendo, né, de uma forma talvez mais correta, mais prudente, mais especialista. Mas hoje em dia eu tenho um curso de pós, né, e eu noto que as pessoas que têm um pouco mais de experiência, elas conseguem desenvolver melhor. E assim, aproveitam mais o curso, né? Porque aí eles já conseguem levar suas dúvidas, já conseguem se jogar de cabeça nos casos mais complexos, enquanto que as pessoas que saem recém-formados, eles acabam engatinhando um pouquinho mais devagar, né? Então, eu percebo isso e eu acho que se a pessoa tiver a oportunidade de fazer depois, né, esperar um pouco, pegar um pouco mais de habilidade manual, eu acho que acaba que elas aproveitam mais um curso de pós-graduação, assim, do que uma pessoa que sai tão recém-formada. Isso aí é assim, pelo que eu percebi. Mas aí depois de um tempo, a gente continua, né, fazendo uns cursos avançados de endodontia. Na época que eu também estava na USP, a gente tinha acesso a microscópio, só que a gente não usava aquele microscópio full time, né? Então, assim, era uma época muito antiga, né? 20 anos atrás, a endodontia ela era bastante diferente. Era bem diferente do que em tecnologia, né? Do que a gente faz hoje em dia. Então, foi mais ou menos isso. A especialização, eu senti isso, e no mestrado, aí eu senti outras dificuldades, né? As dificuldades de redigir, né? De programar, fazer o programa, fazer um projeto de pesquisa. Então, assim, escrever uma metodologia, tudo isso aí no mestrado foi assim, era devagar, tudo para mim era muita novidade, tudo, assim, foi, não fluía, né? Não fluía tão facilmente assim. Eu tive uma certa dificuldade com tudo isso, até porque isso não estava escrito no manual, não tinha um manual para eu ler e falar assim, faz assim, né? Então acabou que tudo isso para mim assim era muito muito novo e muito muito complicado. Mas a gente conseguiu superar tudo isso, né? A gente consegue superar e faz parte. E hoje em dia isso tá mais tranquilo na minha vida, graças a Deus. É bem mais simples. E aí, professor, o senhor tem ainda alguma pergunta dessa época? Não? Não, a minha pergunta é, diante desse sonho, né? Eu digo sempre, é importantíssimo a gente ter o sonho, né? E você mostra esse sonho já na faculdade, esse era o teu sonho. Eu sempre digo que se a gente não luta para atingir o nosso sonho, com certeza a gente vai lutar para atingir o sonho de alguém. Sim. É muito comum esse tipo de situação. Ou você está trabalhando com alguém, ou você está próximo de alguém. A vida é uma relação social, né, diuturna. Então, certamente, ou você está buscando realizar o seu sonho, ou você está tentando, de alguma forma, ajudar a realizar o sonho de alguém. Mas, às vezes, a necessidade é uma necessidade temporal, né? Eu quero ir, mas agora não dá. Eu quero ir no mês que vem, talvez eu consiga ir. Quero ir, me preparo para 92, que foi o meu caso, do Japão, né? O professor Matsumoto, quando esteve aqui, falou, quero que você vá para o Japão comigo, né? Eu falei, casado, com filhos, professor, consultório, o Japão não é Osasco, eu tenho que me preparar,
de alguma forma, até emocionalmente e financeiramente, para poder ir. E isso se deu em 2 anos. Em 2 anos eu consegui uma bolsa de pós-doutorado e fui. Mas a minha questão é a respeito do teu respaldo familiar, financeiro. Você tinha um apoio para que isso tudo acontecesse? Tinha. Assim, não, eu tinha um apoio. Não era nada muito... Era com esforço em casa, sabe? Assim, meus pais sabiam desse meu sonho. Sempre falei desde que eu entrei na faculdade. Então, assim, também foi uma coisa que foi preparada, né? Vendi o carro quando eu saí, porque eu tinha carro para ir para a faculdade era distante, né, da minha casa. Então, assim, eu não fui para aí cheia de luxos. Não, eu ia com o dinheiro contado. Então, a mamãe depositava o dinheiro, separava do aluguel, eu comprava já todos os meus tickets de ônibus e metrô, sabe? Deixava aquilo ali tudo separado, não podia gastar mais do que aquilo. Então, enquanto eu vivia em São Paulo, talvez por isso que eu não seja apaixonada por São Paulo, era tudo muito, muito contado, então eu não conseguia, porque São Paulo é uma capital muito cara, né? Então não conseguia desfrutar dos restaurantes maravilhosos, né? Dos passeios incríveis, dos teatros, nada disso. Então, assim, a minha vida aí era muito, muito simples e muito regrada. Então, meu passeio era ir num cinema no final de semana, né? E também, além disso, como eu fazia as duas coisas ao mesmo tempo, meu mestrado e minha especialização, eu não tinha muito tempo para isso. Eu tinha que estudar e fazer, e o meu objetivo era ir embora. Eu não queria ficar muito tempo aí em São Paulo, não. Por isso que eu topei fazer a especialização e o mestrado ao mesmo tempo. Mas aí depois, né, mudou um pouco. Eu primeiro até assim, eu acabei o mestrado, eu falei assim, estou indo embora. Aí a Sueli, essa professora, falou, Cláudia, mestrado todo mundo tem, tu tens que ficar mais um tempo, tu tens que fazer o doutorado. Mestrado todo mundo tem não, mas assim, e abrir o mestrado aqui em Belém. Então, todo mundo ia ter oportunidade de ter o mestrado. Então, eu tinha que fazer o doutorado. E eu falei assim, não acredito, eu quero ir embora, não aguento mais. E aí ela pegou e falou assim, não, tu vais ficar e vais fazer a prova do doutorado. Se tu passar, tu fica. Aí eu falei, meu Deus, tá certo. Aí eu estudava muito, tinha que fazer o TOEFL, para mim aquilo ali era complicado, né? Apesar de eu já ser formada em inglês em Belém, nesses CCBs, nesses cursos, assim, eu não gostava muito de falar. Ler eu lia numa boa, mas o problema seria a prova oral, né, que a gente tinha que fazer. Mas aí eu peguei e fiz a prova e passei, que eu acho que era que é pior de um doutorado para mim ali, era passar nessa prova do TOEFL. Aí depois que eu passei a prova do TOEFL, eu fui fazer a seleção lá na USP, lá em São Paulo. Ainda morava em São Paulo, então eu fiz na capital mesmo. E aí eu passei. E eu lembro que o senhor veio me falar, Cláudia, tu passaste na prova. Eu acho que eu comecei a chorar. Eu falei, não acredito que eu passei nessa prova. Eu vou ter que ficar mais 3 anos em São Paulo. Aí tá bom, né? Teve férias antes da prova, era final do ano a prova, e a gente só ia começar no ano seguinte. Aí teve férias, eu voltei para casa. Aí nessa que eu tô aqui em Belém, me chamaram para o processo seletivo da aeronáutica. E eu passei no processo seletivo da aeronáutica. E, inclusive, eu passei, isso é uma dica boa aí para todos os graduandos, né? Eu passei justamente pela graduação que eu fiz, né? Pelo currículo. Porque pontuava por currículo. Porque era assim, tinha que ter três monitorias. Eu tinha as 3. Tinha que ter
apresentação de painel, né, em congresso. Eu tinha exatamente o número. Então, o meu currículo foi uma coisa assim absurda. Imagina, eu era recém-formada praticamente, né? Tinha 1 ano e meio de formada. Era recém-formada, mas o meu currículo era imenso. E aí foi isso que me fez passar em primeiro lugar em endodontia na aeronáutica, né? Mas era aquele concurso regional. E eu lhe digo que lá que eu virei especialista, porque eu tinha um volume de pacientes absurdo. A gente trabalhava lá com muita qualidade, né? Assim, eu tinha, já naquela época, há 18 anos, eu tinha laser já para usar, eu tinha rotatório, eu tinha localizador. Então, assim, a gente trabalhava num local que tinha uma estrutura excelente, trabalhava com qualidade e também, eu digo que eu fiquei especialista, porque aqueles casos complexos eu podia arriscar, porque, assim, o paciente lá pagava apenas uma taxa, né? Então, era aquele caso assim, tem que remover um pino fibra de vidro. Imagina, não tinha microscópio, não tinha nada, não tinha na raça. Ia desgastando com broca e fazendo raio-x, desgastando e falei para ele, olha, seu dente está perdido, mas a gente pode tentar. Como ele pagava apenas uma taxa, e lá a aeronáutica não dava implante na época, ele falava, eu quero tentar. Então, foi a época que assim, eu treinei as coisas mais complexas, né? Então, cirurgia parendodôntica, que a gente fazia lá também, não a microcirurgia, né? Mas a cirurgia parendodôntica. E eu eu trabalhava com profissionais incríveis, assim. Eu trabalhava com pessoas de alto nível. Então a gente discutia casos, era muito gostoso. Foi assim uma época que eu aprendi muito e que eu acho que foi onde eu me tornei especialista de verdade, né? Foi já nesse período dessa fase aí de aeronáutica. E uma coisa que aconteceu nesse período, que eu nem sei se o senhor lembra, é que quando eu passei, ainda estava em Belém, eu liguei para o senhor e falei assim, professor, eu passei na aeronáutica, o que eu faço? Porque eu vou ter que assumir o doutorado, mas tem que passar por um período de treinamento na aeronáutica, e aí eu não vou conseguir chegar na data. Aí o senhor falou assim, Cláudia, vai, eu dou um jeito, a gente consegue ajustar tuas disciplinas, ajustar teus créditos, porque aí o senhor falou, eu fui militar. E foi um período muito bom na minha vida. Foi o período que eu construí minha casa, né? Assim, que o senhor começou a sua vida. Foi aí que eu fui. Eu ia desistir, porque se não desse certo, como eu só estava em São Paulo por causa disso, eu ia desistir, porque eu falei assim, eu quero acabar logo esse doutorado para voltar para casa. E foi o melhor período da minha vida, tanto profissional quanto pessoal. Eu passei a minha unidade para servir era em São José dos Campos, então aí eu fui para uma cidade gostosa de viver, né? Tudo era mais tranquilo, tudo era mais simples, e eu consegui uma parceria para desenvolver a parte experimental do meu doutorado toda na Unesp, então que dava para ir a pé lá de onde eu morava. Então a minha vida aí ficou muito calma e eu já não queria mais voltar tanto para Belém, não. Aí já estava muito gostoso, né? Aí era assim, tomar um café da manhã lá em Campo de Jordão. Então aí a minha vida começou a ficar muito gostosa. Comecei a viver, né? Comecei a aproveitar a vida e viver. Isso mesmo. Então, para fazer um resumo, você tinha todo esse interesse já na faculdade, você passa da faculdade para a pós-graduação, você relata toda essa tendência que você assume depois, né, dizendo que a especialização precoce
ela não é tão produtiva quanto uma especialização com mais tempo de experiência, né? Mas, ao mesmo tempo, você disse que você só se tornou especialista depois que você começou a trabalhar. Então, de certa forma, a importância de tudo isso, para mim, vem ao encontro de que a endodontia a odontologia é um procedimento de repetições. Então, quanto mais você repete, melhor você vai ficando, né? E é óbvio que todo esse conceito de uma endodontia de 20 anos atrás, que você caracteriza como rudimentar, né? Possivelmente você vai falar disso daqui 30 anos. Vai falar assim, nossa, eu conversei com o professor em 2023 e dizia, né, que aquela endodontia era uma endodontia boa, né? Essa evolução, para mim, é muito clara, né? Essa evolução, eu tenho 45 anos de endodontia, então isso para mim é muito claro, né, que na medida em que você vai produzindo uma tecnologia específica, você vai aprimorando os teus resultados. Mas tem um fundamento que é especial, né? É você ter dentro de você essa vontade de evoluir, dentro de você essa necessidade de aprender, né? É o que eu digo sempre, né? Se você acha que você já sabe tudo, está na hora de fazer um curso. Que era o que certamente a gente fazia e faz ao longo de toda a nossa vida. Você vem produzindo a educação continuada e tentando, de alguma forma, melhorar cada vez mais. Mas se não puser a mão, se não praticar, se não exercitar, né? Se não atender, como você mostrou, né? os seus pacientes buscando superar obstáculos, né? Buscando riscos, né, dentro da sua profissão, com sabedoria, com conhecimentos, não vai resolver. Você tem que pôr a mão. E você nota isso, assim como eu, né, as diferenças entre os alunos que praticam e os alunos que não praticam. Essa é a grande diferença. Se ele tem mais tempo de formado ou não, eu não vejo tanta diferença. Eu vejo a maior diferença do aluno que pode praticar ao longo do conhecimento. Ele vai recebendo conhecimento e vai praticando. O curso não é uma vez por semana, 2 vezes por semana. O curso é ao longo da vida inteira. Então, usar a informação para colocá-la em prática na segunda-feira, no dia seguinte. Tá? Isso é especial. Isso é especial. E na minha carreira isso também aconteceu, o fato de poder sair da faculdade com o primeiro emprego meu, que foi na Força Aérea. Isso para mim me deu a oxigenação para poder, de alguma forma, entender que a profissão que eu tinha assumido, que eu tinha composto, né, o meu DNA de odontologia, de endodontia, fosse entendida como um caminho sem volta. Tá? Que é o que certamente a minha geração, a minha formação e a sua formação também. Né? E aí vem a minha pergunta, em algum momento você achou que não era isso que você queria? Não. Nesse período, não, de jeito nenhum. E aí, assim, eu sei, até hoje, né? A gente, como o senhor também, a gente tem ainda um brilho no olhar, né? Assim, do conhecimento, de curtir cada passo. Eu sou ainda, até hoje, empolgada com a minha profissão. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? E espero continuar fazendo aí. Aí depois disso, professor, eu fiquei lá no doutorado, né? E acabou o doutorado. E aí eu tinha que decidir, eu venho para Belém ou eu continuo em São Paulo? Porque assim, já era um período que eu estava bem adaptada, eu já fazia até algumas endodontias nos consultórios dos outros lá em São José dos Campos. Mas ainda tinha aquela vontade interna de, não, vamos voltar para casa. E voltar para casa para eu poder construir o que é meu, né? Porque assim, lá em São José eu fazia endodontia no consultório dos outros, e eu não tinha interesse em construir o meu, né? O meu consultório. E como eu tinha aeronáutica, apesar de ser um concurso local, e como eu trabalhava muito lá dentro, então eu fazia algumas coisas extras, né? Além das minhas obrigações lá, eu tinha bons relacionamentos com meus superiores.
com coronéis, com brigadeiros, com todos eles. E aí eles sabiam que eu queria ir embora. E aí até o dia que eu coloquei o documento para pedir minha transferência. E assim, não era fácil pedir uma transferência. Não é comum isso. Eu tinha colegas ali que estavam pedindo transferência, estavam esperando 2 anos, né, para conseguir ser transferidos. E por que seria bom para mim voltar para casa transferido? Porque eu ia voltar empregada, né? Eu ia voltar com um emprego e que eu não teria aquela dificuldade de iniciar, de largar tudo e começar do zero. E eu consegui. Eu consegui essa transferência, foi mais rápido até do que eu imaginei. E aí eu voltei para casa trabalhando na aeronáutica. Foi também um ótimo lugar aqui em Belém, porque era um local que eu conheci muitos dentistas, lá eram 16 dentistas. Então, esses dentistas acabaram de início sendo o meu relacionamento de indicação, né? Que é importante, né? Ainda mais eu que só faço endodontia, nenhuma restauração eu faço. E acaba que eu precisava dessa rede de contatos, né? E a minha primeira rede de contatos foram esses dentistas lá dentro da aeronáutica. Claro que eu tinha as pessoas que se formaram comigo, tudo isso, só que eles também já estavam no mercado, eles já tinham as redes deles de indicação, eles já nem eram as pessoas que mais me indicavam, que eu achei até que seria, né? Mas não era, não. Então, aí eu iniciei primeiro só na aeronáutica e depois eu tive a coragem aí de abrir meu consultório do jeito que eu queria. E não é fácil, né? Também é uma outra etapa da vida. Numa cidade que praticamente eu estava voltando, então, com poucos relacionamentos. Então, de início, eu ia para o consultório para atender 1, 2 pacientes, né? E ficava aquela agenda vazia. Mas aí, com o tempo, aquilo ali foi aumentando. E a minha sorte é que eu tinha a aeronáutica para me sustentar, né? Para manter aquele consultório ali que não estava ainda, não se pagava, né? Aquele consultório que não se pagava. Mas a aeronáutica nesse momento era minha mãe, né? Minha mãe, meu pai, era quem estava ali me bancando atrás para eu poder construir tudo aquilo. E aí eu fui montando aos poucos, né? Assim, hoje em dia, como o senhor fala, eu tenho meus alunos, eu quero ter um consultório igual o seu, eu quero ser assim. Gente, foram 10 anos, né? 10 anos depois de eu estar formada que eu comprei meu primeiro microscópio, né? Então, assim, existe hoje em dia as pessoas olham e parece que está tudo lindo e maravilhoso, mas tá mesmo do jeito que eu quero. Mas passou um período, né? E não é do dia para a noite, não é do dia para a noite. Então, primeiro um ultrassom, depois 2 ultrassons, depois, né, um microscópio, um raio-x digital, e assim, tudo e parcelado, né? Não é assim, eu vou lá e vou comprar à vista. Não é assim. Então, o que eu percebo... Você sabe que você me lembrou uma coisa importantíssima agora. Eu ministrei os 2 primeiros cursos de especialização de endo lá no CTA. Você ficou na odontoclínica do CTA? Fiquei. Os 2 primeiros cursos, não sei se eu te falei isso, mas os 2 primeiros cursos de especialização foram coordenados pelo Antoniazzi, por mim e pela Iris Frois, que é lá de São José dos Campos. E nos intervalos do almoço, a gente atravessava e ia ao shopping, almoçar, comer qualquer coisa ali no shopping, né? Foram cursos maravilhosos ali. Eu formei pelo menos uns 20 endodontistas da Força Aérea pelo Brasil inteiro naqueles dois cursos. E a gente passeava pelo shopping, Cláudia. A Iris, que é endodontista nata, né, foi minha tutora de especialização na época que eu fiz a especialização.
Eu fiz o segundo curso de especialização, a USP não tinha, só tinha PCD, em São Paulo fui o segundo curso de especialização. E eu me lembro que a gente caminhava pelo shopping, e você está falando de parcelas, você está falando de concretizar os seus sonhos pagando os carnezinhos e os boletinhos, né? Isso. Aquele bloco de boletos, né? Ela olhava na vitrine e falava assim, nossa, que bolsa linda, custa um pré. A moeda dela era endo, entendeu? Quer dizer, a moeda dela, ela sabia que ela tinha que fazer um pré para comprar uma bolsa daquelas, né? A gente tem essa economia endodôntica, né? Quantos prés ou molares eu tenho que fazer para comprar um microscópio, para comprar um raio-x digital? Porque essa é a nossa moeda, é o fluxo, né? É mais ou menos isso. E assim, e se preparem, viu? Se preparem porque como a evolução é muito rápida, né? A gente está sempre pagando um boleto, né? A relação de sonho de consumo aumenta a cada dia, né? Aí é o laser, é um bando de coisas, né? É um atrás do outro. Assim. Quando tu acaba de pagar um, tu fala assim, ai, mas eu quero mais isso aqui. Ai, mas eu quero mais isso aqui. Então tem que colocar lá no teu planejamento, né? No teu planejamento do consultório, que você sempre vai ter um valor aí para pagar cursos, né? E um valor aí para... São os investimentos, né? São os investimentos, educação continuada e tecnologia. Sempre, todo ano tá lá no consultório, na planilha. E outra coisa, uma coisa que eu acho que também é válido colocar aqui, assim, quando eu comecei, né? Então a gente não vem preparado para ser gestor, né? A gente não vem preparado da faculdade para gerir um consultório. A gente tem uma aula de marketing, alguma coisa, hoje em dia tem um pouco mais, né? Mas eu, assim, pelo menos eu não estava preparada para isso. E aí teve uma época no consultório que o senhor falou assim, você nunca se arrependeu? Teve uma época no consultório que eu falei assim, gente, eu não acredito. Eu estou trabalhando direito, eu recebo indicação pra caramba, sabe? Assim, os próprios pacientes me encaminham e assim, eu queria trocar de carro, arrumar minha vida, viajar mais, e falava assim, não tá dando, sabe? Alguma coisa assim estava empacando. Alguma coisa errada. Justamente, não tinha porquê, né? Aí esse ano eu falei assim, não vou, porque eu falei, não vou fazer nenhum curso de endodontia, vou passar o ano inteiro fazendo curso de gestão. E aí eu chamei um consultor inicialmente, aí ele me deu um tapa para eu acordar, né? Mas só que esses consultores, eles são muito assim, de venda, coisas que também, assim, não concordo 100%, né? Porque para mim, como eu faço endodontia por amor e como eu acredito que eu tenho que devolver saúde para o paciente, eu não tenho que vender produtos que ele não precisa, e eu não faço nada disso que venderia extra, tipo um botox, uma lente de contato, não faço isso, não é meu dia a dia, né? Então acaba que... Mas foi muito importante, apesar dele propor algumas coisas que eu não concordei, mas foi muito importante assim para me acordar. E aí depois disso eu fiz um outro curso de gestão que era de dentista, né, de dentista para dentista, e realmente o meu consultório mudou, né? Foi mudando assim aos poucos. E às vezes coisas bestas, sabe? Coisas bestas, de organização de horário, né? Então, coisas bobas que a gente está ali perdendo dinheiro no ralo e a gente não está vendo. Então, assim, uma coisa que eu digo para todos os meus alunos é que eles têm que fazer um curso de gestão. Eles precisam, porque senão desestimula, né? Senão a gente fica naquela assim, poxa, eu estou fazendo tudo certo, eu sei que tecnicamente eu sou boa, eu sei que eu consigo resolver os problemas que os outros, né, não estão resolvendo, estão encaminhando especialistas, encaminhando casos para cá, e aí, quando eu vejo, financeiramente não estava legal. Então, assim, foi uma coisa que realmente eu fiz
e que eu acho que melhorou bastante, assim, essa parte do consultório. Eu acho que é uma coisa que vale a pena que as pessoas também invistam nisso. É incrível como a gente ainda não consegue visualizar, a gente que eu digo, né, os alunos, né, não conseguem visualizar essa necessidade, né, porque a nossa formação financeira, né, de economia, ela é muito familiar, né, meu pai me ensinou a não gastar nunca a mais daquilo que eu ganhasse, né, que era uma economia caseira, né, e é engraçado que os dentistas ainda hoje têm essa ideia de ter um bolso só, né? O bolso do cinema, é o bolso da resina, é o bolso do cone, é o bolso da gasolina, entendeu? É um dinheiro só para tudo. Isso não leva a nada mesmo. E você coloca muito bem quando você diz, existe uma colocação de gestão por profissionais da gestão que deve ser adaptada de acordo com a tua necessidade, com a necessidade da profissão que você assume, né? Da conduta que você tem dentro do seu consultório. Isso é especial, tá? Não é nada, mas eu queria te fazer duas perguntas só. A primeira, a última, a penúltima eu queria saber quem é que era o teu chefe lá no CTA. Quem era? Era o Farinassi, uma época. O senhor lembra dele? Não. Não. Era o Regato, Coronel Regato também, mas isso da Odonto, tô falando da Odonto. Da Odonto, eu tô falando da Odonto. Teve o Coronel Regato, mas ele era do Rio Grande do Sul. Aí lá tinha, que era de São José, o Coronel Farinassi, e tinha um outro que era Major, que ele até tinha um restaurante no shopping depois. Ai, não tô lembrando o nome dele. Minha relação foi muito maior aqui com o pessoal aqui de São Paulo, né? Eu acho que o senhor lembra, talvez, lá da Regita, que era endodontista. Sim, Regita foi minha aluna. Isso, que ela era civil. Ela era civil lá dentro. Era civil, Bom, eu queria te agradecer especialmente, né? E queria que você desse a sua mensagem final. Para que a gente pudesse, passou rápido, né? Se desse a sua mensagem final. Você já falou muitas coisas inspiradoras aí nesse tempo todo, né? Já deu muitas dicas, mas agora eu queria que você passasse a sua mensagem final. Sim. Não deixem de estudar, né? E hoje em dia, eu assim, aqui em Belém, né? E o que eu percebo é que a gente pode ter conhecimento de qualidade em qualquer lugar do mundo, né? Hoje em dia, com a internet, com tudo, a gente não precisa ficar desatualizado, né? Agora, visitem sempre centros de excelência, né? Porque a experiência de viver, de estar ao lado de pessoas grandes e que pensem sempre, né? Que estão sempre na frente, um pouquinho na frente dos outros. Isso aí é muito gratificante, e a gente volta para casa sempre assim, depois de um curso desse, a gente sempre volta querendo mais e querendo aplicar mais no consultório e viver de uma forma profissional diferenciada, né? Então não parar e sempre tem muita coisa boa para aprender. E aí para manter esse estímulo, né? De ter sempre uma referência e uma qualidade aí para viver. Tá certo? É isso, professor. É isso aí. Adorei, eu acho que a ideia maior é essa mesmo, né? Se você quer se motivar, se você quer ser uma pessoa diferente, né? Se você quer se constituir uma pessoa especial, você tem que ficar, de certa forma, próximo a essas grandes pessoas, né? Essas grandes referências, para que, de certa forma, a gente possa cumprir essa meta de nos transformar também, né? A odontologia é uma profissão muito solitária, muitas vezes, né? Ela te fecha nas quatro paredes e ali naquelas quatro paredes você acha que você está conseguindo fazer o seu melhor. Mas basta, às vezes, você dar um passo para mostrar para você mesmo que a
possibilidade é de certa forma, você melhorar cada vez mais. Sigam em frente, continuem. Sempre é uma caminhada contínua, né? Sempre a gente tem que buscar uma caminhada contínua para conseguir aí tá bem, tá feliz e ter um estímulo a mais para viver. A gente precisa ter sempre uma referência. Maravilha. Beijo grande, fica bem, fica com Deus. Um ano de 23 excelente, maravilhoso para você, para todos os seus, para os seus alunos, né? Muita alegria, muita paz, muita saúde. Fiquem bem. Para todos. Essa sou eu, Cláudia Carreira. Então, um abraço, obrigada pela oportunidade. O senhor falou, né, que a Sueli foi minha mentora. Tenho a certeza que o senhor também foi. Foram 8 anos aí de contato e esses centros de excelência que eu falei e pessoas que pensam à frente. Não tenha dúvida que o senhor é um desses, né, que eu percebo que está sempre um passo à frente dos seus colegas. Então, parabéns aí pelo seu projeto, parabéns pela sua vida e obrigada. Obrigada pelo que o senhor faz pela odontologia e o senhor me permitiu conviver com o senhor, né? E um grande abraço. Tenho muita admiração, viu? Um grande abraço.